Tá maluco? Aconteceu agora e pegou todo mundo de surpresa. Olha isso, nação. Saiu agora mesmo notícias do Santos que com toda certeza vão te deixar de queixo caído. Fala aí, torcedor. Olha eu aqui de volta nessa quinta-feira agitada com mais notícias quentinhas do Santos, que estão pegando fogo na web. E a última é uma bomba urgente. Então, se você é um torcedor fiel mesmo, já deixa o like e fica até o final, porque eu quero saber a sua opinião sobre a última notícia do Santos. Nas últimas horas, surgiram informações que pegaram todo mundo de surpresa e incendiaram a torcida. O assunto SAF voltou com força total à Vila Belmiro, agora envolto em um cenário que mistura silêncio da diretoria, negação pública de bilionários, apuração jornalística forte e um fundo estrangeiro disposto a colocar muito dinheiro no Santos. Ao mesmo tempo, o elenco passa por ajustes importantes com jogadores pressionados, possíveis saídas, nomes sendo oferecidos no mercado e um clássico gigantesco contra o Corinthians batendo a porta com um peso histórico enorme. Vamos começar pelo ponto que mais mexeu com o torcedor, a possível transformação do Santos em SAF. Nos últimos dias, setoristas que cobrem o clube noticiaram o interesse da família Santo Domingo, uma das mais ricas da Colômbia, com fortuna estimada em cerca de 22 bilhões de reais em adquirir a SAF do Peixe. A informação era de que representantes do grupo estariam em Santos, inclusive com planos de assistir ao clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. A notícia correu rápido, gerou expectativa e dividiu opiniões na torcida. No entanto, veio a reviravolta. Em um comunicado oficial, a família Santo Domingo negou qualquer negociação direta com o Santos. Para muita gente, isso soou como um banho de água fria. Mas aí entra a apuração do jornalista Fábio Sormani, que trouxe uma versão bem diferente dos fatos. Segundo ele, a negociação não só existe, como está em andamento, mas não acontece diretamente no nome da família. Quem negocia com o Santos é uma empresa ligada a um grupo do qual a família Santo Domingo é investidora. Sormani foi direto ao ponto ao explicar que conversou com uma fonte de dentro do processo. Segundo ele, a negociação continua normalmente e os representantes dessa empresa chegam ao Brasil para entender a situação do clube e dar sequência às conversas. Ele foi claro ao dizer que eles não vêm para assinar contrato agora, mas para avançar nas tratativas e avaliar o cenário real do Santos. Ou seja, a negativa pública da família não significa que o interesse desapareceu. Pelo contrário, isso é considerado até normal no mercado financeiro, onde muitas vezes os investidores evitam exposição antes de um acordo mais concreto. O que se sabe até agora é que existe, sim, uma proposta na mesa. Essa proposta não está formalmente no nome da família Santo Domingo, mas em um fundo privado estruturado nos Estados Unidos, administrado por executivos do mercado financeiro. O capital que sustenta esse fundo tem como uma de suas principais fontes justamente a família colombiana. Ou seja, o dinheiro vem deles, mas a gestão e a condução do processo ficariam nas mãos de profissionais especializados. Caso a SAF se concretize, o modelo seria bem diferente do que se vê hoje em clubes como Botafogo e Cruzeiro. Não haveria uma figura midiática à frente do Santos, como John Testor ou Pedro Lourenço. A administração seria mais técnica, menos personalista, com executivos tocando o futebol e a gestão, enquanto os investidores ficariam nos bastidores. Os números envolvidos chamam a atenção. A proposta gira em torno de 2 bilhões de reais. Desse total, cerca de 1 bilhão seria destinado à quitação de dívidas do clube, um dos maiores gargalos do Santos há anos. O restante seria usado como aporte financeiro para investimento em futebol, estrutura e crescimento do clube. Mesmo com a venda, o Santos ainda manteria uma parte minoritária das ações. Mas nada disso é simples ou rápido. Para o Santos vender mais de 49% de suas ações e se tornar oficialmente uma SAF, é necessária uma mudança no estatuto do clube, garantindo estabilidade jurídica. Esse tema já começa a ser debatido nos bastidores e precisaria passar pelo Conselho Deliberativo, além de uma votação entre os associados. Marcelo Teixeira, como de costume, mantém silêncio absoluto sobre o assunto, o que só aumenta a curiosidade e a tensão entre os torcedores. Enquanto o futuro institucional do clube é discutido, o elenco também vive dias agitados. Um dos nomes que entrou no radar de possíveis saídas é o lateral esquerdo Gonzalo Escobar. O argentino vem sendo alvo de críticas intensas da torcida, principalmente após uma falha considerada decisiva no clássico contra o Palmeiras, no gol marcado por Alan. Desde então, o clima em torno do jogador azedou. Escobar até participou dos 3 primeiros jogos do Santos no Campeonato Paulista, mas a pressão aumentou, tanto externa quanto internamente. O empresário do jogador se mostrou bastante incomodado com a exposição negativa e já começou a se movimentar nos bastidores em busca de um novo clube para o atleta. A preocupação é clara: a sequência de críticas públicas pode desvalorizar Escobar no mercado. Além disso, existe uma pressão interna para que Juan Pablo Vojvoda dê mais minutos a jovens da base. Vinícius Lira, por exemplo, recebeu oportunidade no empate com o Guarani e agradou parte da comissão técnica. Esse movimento lembra o que aconteceu com Souza, que acabou negociado recentemente com o Tottenham. Diante desse cenário, Colón e Belgrano, ambos da Argentina, surgem como clubes interessados em Escobar. Até o momento não há negociação avançada, mas o Santos não descarta uma saída, seja por empréstimo ou em definitivo, caso chegue uma proposta considerada interessante.
O contrato do lateral vai até dezembro, o que pode acelerar uma decisão nas próximas semanas. No mercado, o Santos segue ativo em busca de reforços, especialmente para o ataque. Com dificuldades nas negociações por Michael e um imbróglio envolvendo a contratação de um ponta, um novo nome surgiu nos bastidores e mexeu com a rivalidade. Júnior Santos, atacante do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Peixe. A informação foi apurada pelo setorista Lucas Costa, que deixou claro que, por enquanto, não existe negociação em andamento. Júnior Santos ainda se recupera de lesão e não está nos planos do clube mineiro, que deseja negociá-lo por conta do alto custo salarial. A ideia do Atlético é um empréstimo de 1 ano, com o clube interessado arcando com 100% dos salários e sem opção de compra. O detalhe que esquenta ainda mais a situação é que o Corinthians também está interessado no jogador e já conversa com o Atlético Mineiro. O Galo avalia Júnior Santos em cerca de 50 milhões de reais. Ou seja, se o Santos decidir avançar, pode acabar dando um verdadeiro chapéu no maior rival. E falando em rivalidade, o clássico contra o Corinthians ganha contornos ainda mais especiais. Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois times estão empatados com 4 pontos e brigam diretamente por posição no G8. O retrospecto no estadual é amplamente favorável ao Santos. Desde 2010, o Peixe perdeu apenas uma vez para o Corinthians como mandante no Paulistão. Foram 12 confrontos nesse período, com 7 vitórias santistas, 4 empates e apenas uma vitória corintiana. Mesmo quando o jogo não foi na Vila, o domínio santista se manteve. A única derrota aconteceu em 2021, em um clássico disputado sem público, por conta da pandemia. O Corinthians venceu por 2-0, com gols de Lucas Piton e Raul Gustavo. Um ponto fora da curva em mais de uma década de confrontos. Desde então, o Santos voltou a se impor com jogos equilibrados, vitórias importantes e resultados positivos, como o triunfo por 1-0 em 2024. Apesar de o histórico não entrar em campo, ele ajuda a explicar o peso da Vila Belmiro nesse confronto e a confiança do torcedor para mais um clássico decisivo. Dentro de campo, Vojvoda ainda busca a formação ideal e algumas decisões têm chamado a atenção. Uma delas envolve Robinho Júnior. O atacante, que terminou 2025 em alta e foi importante na reta final do Brasileirão, perdeu espaço neste início de 2026. Nos 3 primeiros jogos da temporada, ele atuou por apenas 68 minutos, mesmo tendo começado o primeiro jogo como titular e sido substituído no intervalo. A concorrência aumentou. Álvaro Barreal segue como titular absoluto e já marcou no Paulistão. Lautaro Dias, Roleiser e Miguelito também disputam espaço. Miguelito, inclusive, voltou de empréstimo e vem sendo utilizado com frequência. Robinho Júnior ainda busca seu primeiro gol como profissional, apesar de já ter 18 jogos no time principal e uma assistência. Tudo isso mostra um Santos em transformação. Um clube que discute seu futuro institucional, avalia a entrada de um investidor bilionário, ajusta o elenco, lida com pressão da torcida e se prepara para um clássico que pode mudar o clima da temporada. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você é a favor da SAF no Santos? Acredita que esse fundo pode ser a virada que o clube precisa ou tem medo de perder a identidade? Escobar deve sair ou merece mais chances? E Júnior Santos, você traria para o Peixe, mesmo sabendo da concorrência com o Corinthians? Comenta aí, porque a sua opinião é fundamental para esse debate que pode definir o futuro do nosso Santos.